Bom, pessoal, beleza? Estamos aí de volta para a gente dar continuidade no nosso curso. E agora sim, agora chegou o grande momento. Agora é o momento do hands-on, né? Mão na massa. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos fazer algumas preparações. Vamos seguindo aqui, ó. Aqui na página do TypeRM, eu já acessei aqui para vocês e fui no link Using CLI, que é o nosso client, né? Primeira coisa que ele precisa fazer é você instalar globalmente, tá? O seu TS Node. Vamos vir aqui no terminal. Você pode digitar assim TS Node, né? E ver se ele entende. No caso aqui ele não vai entender. Vamos instalar ele aqui. npm. Como eu estou no Mac, como eu estou no Mac ou no Linux, você precisa passar sudo toda vez que você usar o G, tá? Por causa do global. Então, sudo npm install, né? Traço G TS Node. Digitei errado aqui, pessoal. Aqui. Então, vamos lá. Está instalando o meu TS Node, vocês instalam aí também, tá? Tá ótimo, tá instalado o TS Node. Legal? Aqui eu instalei o TS Node global. Preciso instalar global? Não. Posso deixar que o projeto instale depois. Eu instalei aqui, mas necessariamente não precisa, beleza? Tá? Que é o primeiro passo aqui. Que daí a gente pode fazer esse tipo de script aqui que é interessante. Mas vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Nós vamos inicializar um projeto com o TypeRM. Lembrando, vocês precisam instalar o TypeRM também. Como que instala o TypeRM? Vou até dar um zoom aqui. Para instalar ele novamente, sudo, tá? npm install -g type ORM. Lembrando que o sudo somente é para quem é Linux e Mac. Quem usa Windows não precisa, tá bom? E para ver se instalou, se tem instalado, então digita lá type ORM -v. Tá bom? Vamos ver a versão que está no meu, que a minha versão é a 0.27, beleza? Então você pode dar continuidade aí. Acredito que as versões não estão muito diferentes, eu vou continuar com essa aqui mesmo. Se tiver diferente, fala nos comentários do curso aí e a gente dá continuidade. Então, ótimo. Então, você dá uma pausada no vídeo se você não terminou aí, dá um pause e aí a gente depois continua, tá bom? Próximo passo, a gente vai dar um type init, tá bom? Ou seja, a gente vai criar um projeto da nossa API já da nossa estrutura do TypeRM, ou seja, vou usar o CLI dele para criar. Eu vou rolar aqui um pouquinho mais para baixo porque a gente vai criar com Express, tá? Então como que a gente faz? Ó, eu vou fazer o comando certinho aqui. Então vou ensinar vocês aqui até acompanhar no documento, ó. Ups, aqui. Vamos dar um zoom para ficar fácil, tá em cima aqui, ó. Então, ó, type, vamos criar uma pasta aqui primeiro, mkdir, eu estou na minha pasta principal de codificação, vou criar uma pasta chamada getMestres, que é onde vai ficar o projeto. Vou entrar nela, getMestres, tô nela, tá vazia. Então agora eu vou iniciar o projeto da API, tá bom? Então type ORM init, nome do projeto, name, e aí a gente vai colocar aqui getMestres.api, beleza? Nós vamos falar que nós vamos usar Express, ok? E nós vamos falar que o nosso database, deixa eu puxar para o ladinho aqui, mudar um pouco o zoom, dar zoom de novo. O nosso database, tá? Database é MySQL. Nós vamos usar o MySQL, tá bom? Já já nós vamos instalar aí também para você esse MySQL. Vamos dar uma mostrada como instalar. Então, terminei aqui. Ele vai criar o projeto, olha lá, ele criou o projeto já. Se eu der um ls aqui, ou um dir no Windows, né? Aqui no meu é ls, no Windows, Mac e Linux é ls, e no Windows é dir. Dir para mim não funciona. Tá bom? Então vamos entrar na pastinha. Legal. Ó, tenho minha estrutura de projeto aqui já. Eu tenho um arquivo readme, eu tenho um arquivo ormconfig, um arquivo package, um arquivo source, uma pasta source, e um arquivo tsconfig. Nós vamos abrir o projeto para a gente dar uma olhadinha nele, tá bom? Se você já instalou o seu VS Code, provavelmente se você digitar code, ponto, ele já vai abrir o projeto. Vamos ver? Olha, já vai abrir o VS Code aqui, já direto na pasta. O ponto é para me identificar que eu quero nessa pasta, tá bom? Na raiz.
Se o seu comando não deu certo, tá? Procure aí na internet como adicionar no path, tá? Chama path da sua máquina, beleza? Aí adiciona no path, ele vai entender o comando code e aí você pode abrir o VS Code. Bom, meu VS Code travou, eu vou fechar ele aqui para a gente abrir de novo. E aí vamos lá. Se ele vai abrir agora. Pronto, agora ele abriu. Então tá aqui a estrutura do nosso projeto. Vamos dar uma conhecida nele primeiro. Bom, então como a gente viu lá, eu tenho um arquivo TS, aqui o meu arquivo packet, que é aquele que a gente inicia sempre um projeto do Express. Lembra que vocês viram lá quando a gente criou o projetinho, ele já criou automático. E aqui veio algumas dependências, né? Lembra que a gente viu sobre as dependências, sobre os pacotes? Vamos dar uma olhada na estrutura que ele gerou. Ele gerou o nome, que é o que a gente colocou, version, que é a primeira, descrição é padrão, e aí ele tem um negocinho diferente, que é o dev dependencies, tá? Ou seja, dependências de desenvolvimento. Quando a gente publicar, ele não leva essa dependência, tá? Então aqui nós temos o TS Node, que é aquele cara, por isso que eu falei que a gente não precisaria instalar global. Por quê? Porque está instalado local, como dependência do projeto, então não teria problema de eu não instalar aquele global, tá? Eu posso muito bem pular aquela parte do global e continuar aqui. Ele vai colocar o types, ou seja, para mim poder programar no Node, utilizando o TypeScript, eu preciso desse types, que é as estruturas, né, de código que ele vai utilizar. Do TypeScript como um todo, ou seja, o TS Node é para rodar, é aquele Node, que seria o comandinho Node. A gente vai usar TS Node, ó, veja que a gente usa TS Node, não Node. E aí a gente tem o TypeScript como um todo, que a gente vai utilizar o TypeScript, né? E aí nós temos as dependências próprias, próprio TypeRM, Reflection Metadata, que é algo que o próprio RM precisa, o MySQL, que a gente precisa instalar, Express e o Body Parser, que é para ele fazer a conversão lá que a gente mostrou lá na nossa API de Express de exemplo. Pela gente estar utilizando TypeScript, a gente vai ter o arquivinho typeconfig, tsconfig, tá? Aqui você vai dizer quais são as libs que você aceita, como é que é o formato de módulo que você vai utilizar e outros itens. Aqui a gente não precisa mexer nada, tá? Não precisa se preocupar. Como a gente veio de um projeto do TypeScript, do TypeRM, ele já trouxe para nós um README, que seria um arquivo de como inicializar, né? E aí a gente já tem a estrutura do que fazer. Então depois que gerou, a gente vai ter que rodar o comando npmi para instalar todas as dependências, configurar o banco de dados no arquivo ormconfig.json e rodar o projeto. Bom, a gente tem esse arquivinho aqui que ele acabou de comentar, ó, ormconfig.json. Aqui eu tenho todas as configurações de acesso ao banco. Então, assim, a hora que a gente dá uma ajustada no MySQL e instalar na sua máquina, você já vai vir aqui para configurar. Aqui eu digo que eu vou usar o MySQL, aqui qual que é o meu servidor, qual que é a minha porta, qual que é o meu usuário, minha senha, meu banco de dados. Se a gente vai utilizar o Synchronize, o que ele faz aqui? Toda vez que eu crio uma entidade, né, que eu falei para vocês que tabelas são entidades, ele já faz os migrations automaticamente, tá? Porque a gente pode fazer dois processos. A gente pode fazer com que ele fique amarrado já a entidade ao banco. Toda vez que eu alterar a entidade, ele já vai atualizar o banco, isso automaticamente. Tem seus lados bons e o lado ruim. Eu posso, por exemplo, deletar uma propriedade sem perceber e deletar dados no banco, então isso é um problema. Então use com cuidado o Synchronize. No nosso curso a gente vai usar o Synchronize ativado, tá? Aqui eu tenho uma pastinha dizendo que ele não vai fazer log, a gente não precisa fazer log neste momento. As entidades, aonde que vão ficar, todos os arquivos TS de entidade, aonde vão ficar os migrations, a gente vai entender um pouquinho sobre migrations depois. Só um adendo, o detalhe da diferença do migration é que no Synchronize ele faz na hora que ele levanta a aplicação, ele já faz a sincronia. É como se fosse um migration, tá? Só que ele é já instantâneo e ele lê as entidades. Aqui você gera migrations mais controlados. Eu posso gerar as versões de atualização mais controladas. Eu posso tomar cuidado, fazer uma migration de subir a versão e de voltar a versão caso eu dê algum problema. O que faz para voltar? Então, migration é um pouquinho mais, digamos assim, profissional para a gente utilizar ele quando estiver realmente em produção. Como a gente está trabalhando com aplicativo de desenvolvimento, a gente vai desenvolver um curso, nós muito não vamos usar o migration. Eu vou explicar um pouquinho, mas a gente não vai usar o Synchronize mesmo. Mas em produção, quando você for fazer um projeto,
você dá uma aprofundada no migration e segue a vida. Tá? Subscribes também a gente não vai usar muito no curso, mas é legal que quando a gente tem atualizações em dados, ele fica escutando e já manda a informação para a API. E aqui é para o SLI, para ele saber aonde que ele vai criar uma entidade, onde que ele vai criar uma migration, onde que ele vai criar um subscribe. Tá? Git ignore. Se você não fez um curso de Git ainda, a gente tem o curso gratuito, tá? Eu tenho um curso feito gratuito bem básico, para a gente entender um pouquinho como funciona. Aqui são as pastas que ele vai ignorar quando a gente subir no Git. E aqui nós temos o projeto como um todo. Ele foi criado uma pasta CRC. Nele ele é subdividido pelo pasta controllers, que é onde vão ficar os controllers do nosso projeto. Ele já criou um padrão aqui que chama user controller, tá? Nós vamos estudar isso na próxima aula, fica tranquilo, eu já trouxe todo um padrão. Tá vermelhinho porque a gente não fez a instalação ainda, ele fica com esse erro porque ele não consegue encontrar a referência. O TypeScript ele tem essa pegada maior, que ele já vai tentando ajudar e fica bem diferente. Vamos voltar aqui para ficar um pouco menor. O Entity, que é a nossa tabela do banco de dados, ela é a referência com a tabela do banco de dados, que a gente tinha visto lá no exemplo, né? Que a mesma forma está oculto. Não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai entrar em detalhes na próxima aula. Pronto. Bom, aqui a gente tem o index, que é o arquivo de inicialização do nosso projeto, a nossa API. Ele é um pouco diferente com aquela estrutura que a gente viu lá. A gente também vai mudar, a estrutura não vai ser essa. Aqui ele já tem um exemplo de como funciona, como faz a conexão, como que levanta a API, como que insere alguém nesses usuários e tudo mais. Nossa estrutura vai ser um pouco diferente, tá? Isso aqui é o modelo que ele trouxe. As nossas rotas, que vão ser os caminhos, né, que a gente aprendeu lá na API, o get com ID, o post e o delete. Aqui ele veio como modelo o post, né, como aquela história de atualizar e de inserir. Então aqui ele tirou o put, porque o método save já faz o processo todo. Então aqui deu um overview sobre o projeto. Agora uma coisa que vocês vão precisar, né? Aí fica a critério de vocês. Você pode instalar o MySQL na sua máquina ou você pode pegar um banco de dados online e fazer criar um banco para você. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Tem se eu não me engano, acho que é os Web 00 Host, né? 00 Web Host. Esse cara aqui, ele dá hospedagem gratuita, tá? Para PHP, no caso, mas vocês podem criar uma inscrição e criar um banco de dados lá sem custo nenhum, tá? Então aqui vocês têm zero de custo para criar um banco de dados, para não precisar instalar o MySQL, caso você não queira. Tem um outro exemplo que eu gosto muito, é do Wumbler. Só que o Wumbler já é pago pouquinho, mas é pago, tá? Então aqui tem os preços e como funciona, aí fica o seu critério também. No curso a gente vai usar o local, tá? O banco. Olha, ele custa 90 centavos por mês, mas você não faz só o banco, né? Você tem que pagar um site aqui que depois a gente pode utilizar. A gente vai publicar o site no Heroku, que é de graça, mas se você quiser depois utilizar aqui o ambiente Wumbler também é muito bom. Utilizo nos projetos que eu faço. E por fim a gente pode instalar o MySQL na máquina. Aí é seu critério, tá? Para instalar o MySQL não tem segredo, tá? É next, next, finish. Mas vamos lá. Você vai instalar produtos. Vamos lá em produtos. Aí você vai no Community Edition, que é gratuito, tá bom? E aí você dá um download Community Edition. Aí ele vai ir para o processo de download e você vai escolher esse cara aqui, que é o server, tá? O server mesmo. Vamos lá, passando. Aí ele vai explicar as versões, aqui tem as versões para Mac, para Linux, para Windows, todas as versões disponíveis, tá bom? Você faz o download e faz a instalação, não tem erro, é next, 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 finish. Por fim, é interessante também vocês instalarem o Workbench, tá? O que o Workbench faz? O Workbench é a gestão dos dados. A gente vai conseguir fazer selects, queries, verificar bancos. Tipo aqui eu já tenho ele instalado, para me demonstrar para vocês. Enquanto ele abre aqui, a gente vai rolando. Aqui também é o mesmo caso. Eu posso instalar ele no Mac, posso instalar ele no Windows, no Linux e entre outros ambientes. Está abrindo aqui, minha máquina é um pouco lentinha hoje.
Pensando. Bom, ele abriu aqui, né? Então a gente tem o nosso localhost. Vamos ver se eu lembro assim ainda. Entrou, tá aqui, tem alguns bancos de dados que a gente criou, a gente vai fazer isso na próxima aula, criar a tabelinha já, estruturar. Então, aqui se você tiver uma conexão online, né, que nem é o meu caso aqui do Ambler, ó, você faz a conexão aqui, preenche as informações e salva, tá bom? Então é isso, vamos lá só terminar um detalhezinho no nossa API antes da gente finalizar a aula. Então aqui nós vamos rodar o comandinho para deixar pronta para na próxima aula a gente já colocar a mão na massa mesmo. Então ele fala aqui no meu readme que eu vou fazer o npm i, né, que é para instalar todas as dependências. Então vamos dar um clear aqui. npm i, ele vai instalar todas as dependências para nós. E aí a gente vai configurar depois o nosso arquivo de conexão. Você pode configurar o seu aí já, tá? Deixar configuradinho. E aí na próxima aula a gente já começa a criar a estrutura. Nós vamos utilizar essa que já está feita, mas nós vamos modificar, como eu disse, a index lá, que não está legal, ele veio num padrão bem básico, né? A gente vai colocar num padrão mais legalzinho aqui. Tá? Então, ó, já instalou a pasta Node Modules, assim como foi feito antes. Tem toda a estrutura, agora o TypeRM já para de reclamar, ó, ele já entendeu que tem estrutura. Aqui também ele já entendeu, veja que já não está mais vermelho. Tá? Se a gente rodar o projeto, ele vai até rodar, mas não vai conectar no banco e não vai funcionar. Ó, aqui tem outro detalhe. Esse CLI, na hora que ele cria o projeto, ele está vindo com um errinho. Talvez na versão mais nova. Eu não atualizei, mas talvez na versão mais nova já tenha corrigido. Mas aqui em vez de remove, é remove, somente remove. Opa! Somente remove. Isso aí, somente remove. Tá? Mas a gente vai corrigir isso na próxima aula e nós vamos fazer os nossos, porque esse aqui não vamos usar ele. Mas vocês podem ainda numa cidade. Viu? Já não ficou mais nada vermelho. O legal do TypeRM é isso, é tudo bem tipadinho, tudo organizado. Lá na aula que a gente viu as variáveis, a gente percebeu que a gente não tinha tipagem. Ó, aqui eu já tenho tipagem na frente e tenho uns novas propriedades que eu indico que é do TypeRM. O TypeScript mesmo não usa isso aqui. Essas com arroba aqui são do TypeRM exclusivamente, tá? Mas o padrão